Porque o texto que nós vamos ler, você não precisa se levantar, fique à vontade e fica sentado. O texto que nós vamos ler dois textos. O primeiro texto está lá em Jeremias, capítulo 18, no versículo 4. Jeremias, capítulo 18, versículo 4. O texto que nós vamos ler de Jeremias, capítulo 18, capítulo 4, está dizendo assim: contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Gostaria que você fosse lá no Novo Testamento e abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 15. O texto que nós vamos ler em Atos, capítulo 9, versículo 15, está dizendo exatamente assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Curva a sua cabeça. Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é bom, e a tua bondade, Senhor, dura para todo sempre. Também a tua palavra nos diz que muitas, Senhor, e não são poucas, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor nos livra de todas. Pai, nós nos colocamos, Senhor, como boca profética nesta manhã, para trazer, Senhor, da tua parte uma palavra, Senhor, ao coração dos teus servos que aqui estão nesta manhã. E é por isso, Deus, que nós te pedimos assim: se conosco em nome do Senhor Jesus Cristo, trata conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te pedimos que a tua glória, Senhor, seja presente aqui neste lugar, nesta manhã, papai. Não, Senhor, porque nós estejamos, Pai, merecedores, mas porque o teu amor, Senhor, por nós é infinito e misericordioso. Pai, nós queremos honrar a Ti, Senhor, e queremos glorificar a Ti, Senhor. Pai, nós queremos exaltar, Senhor, aqui o teu nome. E é por isso, Deus, que nós te pedimos assim: fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Fala conosco, Senhor, através, Senhor, do teu Santo Espírito. Senhor, que o teu nome, Senhor, seja glorificado, que o teu nome, Senhor, seja exaltado, que o teu nome, Senhor, seja magnificado aqui nesta manhã. Senhor, que não haja outro nome, Senhor, a ser exaltado, papai. Ah, Senhor, a não ser o teu. Pai, porque toda honra, porque toda glória, todo louvor, toda adoração pertencem a Ti, Senhor, e é por isso, papai, que nós nos reunimos nesta manhã para glorificá-lo. E é por isso, Senhor, que nós exaltamos o teu nome. E é por isso, Deus, que nós dizemos assim: nada, Senhor, nós somos sem Ti, nada, nós somos, Senhor, tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem uma música na nossa igreja, no nosso ministério, que
assim. Eu só vou contar só o coro porque é só o coro que eu conheço. Mas ela dizia exatamente assim: nada sou, se o Senhor não for por mim, nada sou, nada sou, nada sou, se o Senhor não for por mim, nada sou. Aleluia. Quando nós vemos esses dois textos, são textos que falam a respeito de vaso. O primeiro texto que nós lemos fala a respeito de um homem fazendo a sua obra, construindo um vaso, ou seja, ele está ali com uma matéria e através das suas mãos ele começa a modelar um recipiente. Só que esse recipiente, pelo que diz o texto, ele acaba se quebrando nas mãos daquele homem que está modelando ele. E aí, nós muitas das vezes ouvimos pregações, nós ouvimos palavras que arremetem-nos a uma situação de que a pessoa estava errada, ela estava indo no pecado, ela estava afastada do projeto de Deus, do caminho. Só que aí o Senhor me remete a uma outra situação dentro desse mesmo texto. Quando nós estamos nas mãos do poder, como eu e você está, porque a partir da resposta que você me deu, é exatamente nessa situação que você se encontra. Você está em cima da roda, você é a massa que ainda está de escola, e o Senhor Deus ele está modelando um vaso novo, porque aquele vaso que estava com uma pequena rachadura se quebrou nas mãos dele. Só que preste bem atenção. O que eu quero levar você a pensar juntamente comigo é que esse vaso, quando ele se quebra, muitas das vezes ele não se quebra porque ele está errado, porque ele está em pecado, porque ele está em falta, não. Muitas das vezes esse vaso ele se quebra exatamente porque ele está adorando ao Eterno e àquele que está. Aleluia. Você pode até se encontrar dessa forma. Mas, pastor, eu estou me sentindo machucado, eu estou me sentindo quebrado, eu estou me sentindo sem forças. E o Senhor ele te traz aqui nessa manhã para te dizer que você está nas mãos dele. É Ele quem está te cuidando. É Ele quem está tirando todas as arestas e todas as feridas da sua vida. É Ele quem está modelando você, bendito o nome do Senhor Jesus Cristo. E Ele te diz nessa manhã da seguinte forma: você não precisa se espantar, você não precisa temer, porque Ele é contigo. Aleluia. No segundo texto que nós lemos, o texto ele vai falar a respeito de um homem que no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, esse homem é descrito como Saulo de Tarso. E para os que não conhecem a história de Saulo de Tarso, ele foi uma pessoa que nasceu na cidade de Tarso, na região da Cilícia. Esse cidadão, Saulo de Tarso, é de uma família um pouco influente no meio romano, ali naquela cidade de Tarso. E ao mesmo tempo que a família tem um pouco de influência ali naquela cidade, esse cidadão ele ganha o privilégio de estudar com um dos
professor Gamaliel. Imagine você estudar em uma das faculdades aqui no Brasil mais top. Agora, você nunca imaginou ou imaginaria entrar e acessar os estudos dessa faculdade. O Saulo de Tarso, ele tem esse privilégio. Saulo de Tarso, ele é um cidadão que ele adere a um dos partidos daquela época, que é o farisaísmo. Então, Saulo de Tarso, ele é um dos fariseus. Saulo de Tarso, por ser fariseu e por estudar com Gamaliel, Saulo de Tarso, ele acaba sendo muito zeloso com a palavra do Eterno, com a Torá, com as leis. Saulo de Tarso, ele se torna uma pessoa que ele é muito sábio, ele é muito estudioso, e ele zela e preserva muito as leis que ele aprende. Esse cara é o Saulo de Tarso. Só que Saulo de Tarso ouve falar que um homem de Nazaré acaba rebanhando muitas pessoas. E na visão do Saulo de Tarso, esse homem está tirando essas pessoas do judaísmo, ou seja, da religião que o Saulo de Tarso praticava. Então Saulo de Tarso faz o seguinte: ele pede ao sumo sacerdote para que entregue a ele cartas, ou seja, para que dê a ele permissão, para que ele vá e prenda, e dependendo da situação, até mate aquelas pessoas que estão fora da visão, entre aspas, do Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ele ganha essas cartas e ele sai em procura daquelas pessoas que agora proclamam o homem de Nazaré, o filho da Maria e do José, como na visão do Paulo de Tarso, o suposto Deus. Paulo de Tarso, ele diz assim para o sumo sacerdote: olha, eu vou até a cidade de Damasco, e quando eu chegar lá na cidade de Damasco, todos aqueles homens, mulheres, crianças que estiverem falando a respeito do Nazareno, nós vamos encerrar eles, ou seja, nós vamos prendê-los, e futuramente, quem sabe, se eles não retroagirem para o judaísmo, a gente acaba matando essas pessoas. Só que Saulo de Tarso, ele não contava com um detalhe. Saulo de Tarso, o texto não vai se referir a nenhum tipo de carruagem, cavalo, qualquer coisa nesse sentido. Então, nós, como pessoas maduras, nós, como pessoas inteligentes, lendo o texto, nós vamos entender que Saulo de Tarso, ele está saindo da cidade de Jerusalém, indo até a cidade de Damasco, a pés. O texto, no capítulo 9, ele vai dizer que Saulo de Tarso recebe um clarão muito forte. O texto não está dizendo aqui se era de dia ou de noite. Se você ler o texto, você vai ver que ele não está dizendo se é de dia ou de noite, está dizendo apenas que ele está caminhando sentido a cidade de Damasco. Mas Paulo recebe um clarão muito forte. Nesse clarão que ele recebe muito forte, ele ouve uma voz. E a voz diz para ele da seguinte forma: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele responde dizendo: mas quem és tu, Senhor, que está se apresentando a mim? E ele diz para o Saulo: eu sou Jesus, a quem você persegue. As pessoas que estavam ali do lado de Paulo, aqueles homens que estavam junto com ele para efetuar aquelas prisões, eles não veem o clarão que Paulo vê, mas eles ouvem a voz que Paulo ouve. O texto também vai continuar dizendo que Saulo, ele é conduzido até
Dentro desses dois textos, eu quero trazer para você uma palavra de fé, uma palavra de amor, uma palavra de esperança. Amém. Eu pedi muito, pastor. Mas, pastor, o senhor vai trazer alguma coisa que não seja aquilo que o nosso pastor pediu? Se o Senhor Deus nos colocar numa outra direção, aí o mundo das ovelhas será fora. Mas dentro desse contexto que nós faremos aqui, dentro dessas duas leituras as quais nós lemos, a gente vai enxergar a vida de um cidadão chamado Saulo de Tarso, que, igual a mim, igual a você, teve um encontro com o Senhor Jesus. Um encontro o qual ele não esperava. Da mesma maneira que eu e você não esperávamos ter um encontro com o Senhor Jesus. Esse Saulo de Tarso, ele passa por angústias, por aflições. Esse Saulo de Tarso, ele passa por prisões. Você pode até não ter sido preso, encarcerado, mas as situações as quais o Saulo de Tarso ele tem passado, ou seja, ele tinha passado, são as mesmas situações que eu e você tem passado. São as mesmas situações as quais nos levam muitas das vezes a perguntarmos se nós estamos fazendo mesmo a vontade do Senhor. Nós estamos mesmo no caminho, Senhor. É isso mesmo que Deus quer para mim? Porque quando eu ainda não era crente, a maioria de nós pensamos dessa forma. Poxa, mas quando eu ainda não tinha aceitado Jesus, a minha vida era assim, a minha vida era assada, a minha vida era positiva, a minha vida era mal passada. Só que quando eu aceitei Jesus, rapaz, o negócio parece que está indo ladeira abaixo. O negócio parece que está degringolando de uma forma assim terrível. Poxa, eu não estou mais vendo saída dos meus negócios. Olha, eu não estou vendo mais saída para as minhas tristezas, para as minhas angústias. O Paulo ele vai dizer que em tudo ele era angustiado, em tudo ele era atribulado, mas ele sabia em quem ele tinha crido. Aleluia. Eu vim incentivar você nesta manhã com fé, a dizer para você assim: não esqueça quem é o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Não esqueça em nenhum momento quem te chamou, quem te tirou das trevas para a maravilhosa luz. Não Aleluia. esqueça. Lembre-se sempre que Ele te ama, que Ele te escolheu, porque o texto lá no capítulo 9, no versículo 15, está dizendo assim, que o Senhor nosso Deus, através de Jesus, escolheu a Paulo. Poxa, mas não é o Saulo, então? Esse cidadão, ele acaba usando o nome dele na versão grego-romana. E essa versão grego-romana, ela acaba se tornando mais fácil. O nome dele, Paulo, acaba sendo melhor aceito pelas outras nações. E aí vem uma curiosidade. Quando o Alexandre o Grande ele se torna senhor de praticamente toda a terra, Alexandre o Grande tem um conselheiro que é filósofo. E aí esse filósofo olha para Alexandre e diz assim: imperador, cada uma das suas tribos, do seu reinado é dividido em várias tribos, em várias nações, e cada uma dessas tribos e nações fala uma língua diferente. Cada um deles tem um dialeto, cada um deles tem um modo de falar e conversar. O que o Senhor acha de colocar uma lei, um decreto, para que todas essas tribos que estão debaixo da sua autoridade, todas elas falem a nossa língua, que é o grego? Aí o Alexandre ele falou: poxa, tive uma ideia. A ideia foi do filósofo, certo? Poxa, tive uma ideia. Vou baixar
baixar um decreto e todas as nações, tribos que estiverem debaixo da minha autoridade vão começar a falar a nossa língua própria. Você sabe que ele fez com o Evangelho de Cristo, Alexandre, mesmo sem conhecer a Deus, o filósofo de Alexandre, mesmo sem conhecer a Deus, contribuiu muito para que o Evangelho de Cristo fosse propagado para várias nações. Uma das pessoas principais para que isso acontecesse foi o missionário do Saulo de Tarso, conhecido também como Paulo. Esse cidadão ele acaba levando a palavra do Senhor através da língua grega para mais de 15.000 pessoas e nações. Amém. Presta bem atenção, são mais de 15.000 quilômetros em extensão dentro da região judaica e da região gentílica, são mais de 15.000 quilômetros. Preste bem atenção nisso. Se ele não fala grego, se ele não conversa com ninguém no grego, será que ele tinha essa posição? O que eu quero dizer com isso? Deus ele vai te capacitar para levar a palavra dele a pessoas as quais você ainda não conhece, a pessoas as quais ainda você não viu, a pessoas as quais você acha que nunca você poderia entrar, em lugares as quais você acha que você nunca poderia entrar. O Senhor ele te traz aqui nessa manhã para dizer a você da seguinte forma: eu vou capacitar você, eu vou te dar entendimento, Amém. eu vou te dar posicionamento de entrada, posicionamento de saída, eu vou te levar a lugares aonde você nunca imaginaria que você está. Amém. Glória a Deus. Da mesma maneira que o Senhor Deus ele fez com Paulo, o Senhor Deus ele vai fazer comigo e vai fazer com você. E aí entram mais algumas situações dentro da vida do Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo 12, vai dizer que Paulo ele tem um espinho na carne. Quando a gente lê o texto lá em 2 Coríntios, capítulo 12, a gente fica meio. Não é igual, né? Uma incógnita, entra um ponto de interrogação na nossa mente. Porque o texto vai dizer que Paulo está sendo atormentado por um espírito maligno todo dia. Poxa, então quer dizer que se o Paulo está sendo atormentado, significa que. Preste atenção. O texto ele está dizendo que Paulo sofria de uma situação que foi implantada no corpo dele para que ele viesse a não se deixar gloriar, mas que o nome do Senhor fosse glorificado na vida dele. Amém. E ele aceitava isso como não como peso, mas ele aceitava isso como demonstração de que o Senhor ele era maior na vida dele do que a própria vida dele. Amém. Tanto é que o Paulo diz assim: olha, já não sou eu mais que vivo, mas é o Senhor Jesus Cristo que vive em mim. Amém. Não sou eu mais que vivo, mas é o Senhor Jesus que vive em mim. Alguns professores de teologia, alguns mestres de teologia vão se dividir dentro dessa visão, dentro deste conceito, dentro desse assunto, entre algumas situações. Alguns professores vão dizer, alguns mestres vão dizer que esse espinho na carne do Paulo poderia ser a sua visão, que por consequência da luminosidade que Paulo recebera nas suas vistas,
Então, tudo aquilo que eu estou dizendo para você a respeito do Paulo, se você quiser aprender e se aprofundar mais, guarda as 8 horas da noite. Você tem um compromisso aqui na nossa igreja. Voltando para o nosso texto, está lá, o Paulo está dentro da vontade de Deus. Só que preste bem atenção. Alguns outros mestres e teólogos, eles vão dizer que o Paulo ele sofria de angústia da alma. Mas como assim, pastor? Mas o Paulo não era cheio do Espírito? Sim. Poxa, mas o Paulo não orava? Sim. O Paulo não jejuava? Sim. Mas dentro disso, se você observar, você vai ver que uma das primeiras coisas que ele fala é que ele é angustiado. Então, possivelmente, o estudo na carne do Paulo poderia ser uma doença do corpo chamada angústia, chamada depressão. Poxa, mas então quer dizer que o senhor está dizendo que o Paulo era depressivo? Ele está dizendo isso. Eu concordo com essa teoria. Eu concordo com todas as teorias que sejam baseadas na palavra de Deus e que, de alguma forma, a palavra de Deus nos explique ela como verdade. Nisso eu acredito. Eu acredito mais ainda que, independente do Paulo ser depresso, independente do Paulo ser angustiado, independente do Paulo sofrer tribulações, independente de qualquer coisa, maior do que tudo aquilo que o Paulo sentia, era quem o Paulo servia, Aleluia. que é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Maior do que todas as angústias, todas as tribulações que você possa ter na sua vida, todos os percalços contrários que você possa ter na sua vida, é o Senhor Jesus Cristo em você. O Senhor ele te traz aqui nesta manhã exatamente para te dizer assim: eu sou com você desde a hora que você acorda até a hora que você se deita. Aleluia. Muitas das vezes você tem atravessado as ruas, andado nas calçadas, ido para o teu trabalho, você não tem se apercebido que eu estou contigo, bendito é o nome do Senhor Jesus, mas eu estou com você. Amém. O texto também vai dizer lá no livro de Isaías que se você passar pelo fogo, o fogo não vai queimar você. Se você entrar na água, a água não vai te afogar. Sabe por quê? Porque Ele está com você. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. O texto sagrado também vai dizer que muitas, e não são poucas, são as aflições dos justos, mas Ele está com você. Glória a Deus. Mas pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Isso é uma palavra de autoajuda para a tua alma e para o teu espírito nessa manhã. O Senhor ele nos traz aqui para lembrar você que Ele está com você. Quando Abraão ele sobe ao monte juntamente com o seu filho, ele vai entregar o seu filho como oferta, Deus providencia para ele um cordeiro. Ele sobe para lá sem nada. O Flávio José vai dizer que o rapaz tem uma idade mais ou menos em torno de 20 a 25 anos, porque ele está levando um feixe de madeira. E o feixe de madeira não é leve. O feixe de madeira ele vai pesar na faixa aí de uns 40 a 50 quilos. Então uma criança de 12, 13 anos nunca iria conseguir subir um monte com um feixe de 40 quilos nas costas, um feixe de 50 quilos nas costas. Mas um homem conseguiria, ou seja, um rapaz de 20, 25 anos, ou até um pouco mais que isso, conseguiria. Por que Jesus começa seu ministério com 30? Porque a maioridade ele é considerado homem adulto, formado, com os 30 anos. Então, abaixo disso é considerado moço, é considerado menino, dentro da visão judaica. Na nossa visão, na nossa lei, até os 17 anos e 11 meses, o rapaz é considerado menino.
parcialmente responsável pelos seus atos. Juridicamente, ele parcialmente é responsável pelos atos. A partir dos 21 anos, ele legalmente é responsável por todos os atos publicamente. Dentro da teoria judaica, esse rapaz ele não é legalmente responsável pelos seus atos até os seus 30 anos. Quando ele completa 30 anos, ele já passa a ser responsável pelos seus atos. Por isso, o ministério de Jesus começa com os 30 anos. E nós podemos observar aí exatamente o seguinte: que quando Deus providencia para Abraão um cordeiro, ele está dizendo: eu estou com você. Amém. Quando nós lemos esse texto, e nós vamos lá para 2 Coríntios capítulo 12, nós vemos que o Paulo está atribulado, o Paulo está angustiado. E aí vem uma outra situação. Paulo ele precisa, na sequência do texto, Paulo ele precisa se autoafirmar para os outros irmãos que são judeus. Ele precisa comprovar para aquelas pessoas quem ele era. Porque até então, ninguém aceita o Paulo como o apóstolo do Senhor Jesus. Paulo futuramente é considerado como o apóstolo dos gentios. Mas até aí, o Paulo, as pessoas olham para o Paulo e dizem assim: olha, é só mais um querendo ganhar fama. Muitas das vezes as pessoas elas olham para você e dizem assim: olha, é só mais um que está querendo ir lá dizer que é crente. Mas presta bem atenção: o Senhor ele te escolheu para que você vá e dê frutos. Amém. E o seu fruto permaneça. Glória a Deus. Você faz o escolhido do Senhor. A gente vai com o Senhor Jesus. Quando nós lemos lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, o texto vai dizer a respeito de vários vasos. Em um vaso, ele vai dizer assim: eu tenho colocado neste vaso algo excelente. Eu tenho colocado neste vaso. Aleluia. Está sentado nas manadas. Eu tenho colocado neste vaso que está aqui tocando. Eu tenho colocado neste vaso que está aqui falando com você algo excelente. Amém. Lá no livro de João, capítulo 14, vai dizer exatamente assim: olha, você não precisa ficar com o seu coração atemorizado, você não precisa ficar com o seu coração atribulado, porque eu vou para o meu Pai. Mas um dia eu vou voltar para vocês e vou levar vocês juntamente comigo, porque vocês são meus. Aleluia. Aleluia. A palavra de esperança que o Senhor ele tem para nós nessa manhã. A palavra de amor que o Senhor ele tem para nós nessa manhã. A palavra de fé que o Senhor ele tem para nós nessa manhã. É exatamente essa. O Senhor ele te escolheu. Faz você agora acreditar, sim ou não? Fé. Palavra de amor. O Senhor Jesus Cristo saiu daqui, foi até as alturas, preparar um lugar para mim e para você, por amor, para que aonde Ele estivesse, eu e você estivéssemos juntos. E palavra de esperança que o Senhor ele nos traz nessa manhã. Eu vou voltar. E quando eu voltar, vocês vão todos comigo. Aleluia. O texto sagrado vai dizer no livro de Apocalipse que quando ele voltar, ele já não vai mais voltar como filho da Maria e como filho do José. Não. O texto sagrado diz que quando ele voltar, ele vai voltar com suas vestes reais e com uma veste que está escrito na sua coxa dizendo que ele é o Rei dos Reis. Aleluia. Ele está dizendo que quando ele voltar, ele vai vir buscar a mim e a você, santos e incorruptíveis, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo, porque este mesmo Paulo, ele está dizendo lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 50, a partir do versículo 50, Paulo ele vai estar dizendo assim: quando isso aqui, que é mortal,
se tornar imortalidade. Isso aqui que é corruptível, se tornar incorruptibilidade. Aí então vai estar descrito, ou seja, vai ser verdade. Tragada foi a morte pela vitória. Glória a Deus. Quer dizer que quando essa carne que é mortal e é corruptível, ela se tornar imortal e incorruptível, nós já estaremos com o Senhor Jesus Cristo na glória. Bendito Aleluia. Aleluia. Nós estaremos juntamente com Ele, cantando e louvando, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Foi por este motivo que o Senhor ele te trouxe nessa manhã, para alegrar a sua vida, te lembrar quem Ele é em você e dizer para você: eu sou contigo. Eu te amo. Olha, se você passar pelo fogo, eu vou estar com você. Aonde você entrar, eu vou estar com você. Mas pastor, como assim? Aonde você estiver, eu vou estar com você. Bendito é o nome do Senhor Jesus. O texto lá em Salmos capítulo 23 vai dizer assim que se você passar pela sombra da morte, Ele vai estar com você. Aleluia. O Senhor Jesus. Lá em Mateus 6 vai dizer que Ele é o pão que não te falta. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe a mulher samaritana que estava lá sentada próximo do poço? Que ele diz assim: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você, em vez de ofertar, você pediria. Então, ele estava dizendo para ela: eu sou com você. Amém. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Se você soubesse quem é o Senhor Jesus Cristo na sua vida, você não ficaria triste, você não ficaria atribulado, você não ficaria tristonho. Todas as tribulações e provações que você tem passado, simplesmente você não ligaria. Sabe por quê? Porque Ele é com você. Se você soubesse o quanto Ele te ama, você não se importaria com as tristezas que você tem passado. Verdade. Aleluia. Você não se importaria com as tribulações que tem te afligido. Não, porque Ele é com você. Você não sabe o quanto Ele te ama. Você não imagina o quanto Ele te ama. O Senhor, Ele me trouxe aqui nessa manhã para te dizer exatamente isso. Mas, pastor, por que você está repetindo? Porque eu para repetir, Ele te ama. Aleluia. Ele escolheu você. Você, para o Senhor Jesus Cristo, é um vaso escolhido. Você foi escolhido na dele. Sabe quando você está lá na roda e Ele mudando a sua vida? De repente você se quebrou. Sabe por que você se quebrou? Aquela criatura antiga que existia não existisse mais. Mas para que você fosse moldado segundo a vontade dele. Amém. Porque o texto está dizendo exatamente isso. E Ele foi moldado segundo a sua boa vontade. Glória a Deus. Para sempre. Lá no livro de Gênesis, todas as vezes que o Senhor Deus ele termina algo, Ele diz assim: poxa, é bom. Esse sol é bom. Essa terra é boa. Mas quando Ele termina de criar o ser humano, Ele não diz não. Ele diz: é muito bom. Glória a Deus. É esse pensamento que o Senhor Deus ele tem sobre esse livro. Pensamento de paz e não de mal. Para dar a cada um de vocês segundo aquilo que vocês precisam. Amém. Mas o texto também vai dizer que muitas das vezes nós não sabemos o que nós precisamos. Mas o vosso Pai que está no céu, Ele sabe o que vocês precisam e vai vos dar aquilo que vocês têm necessidade segundo a sua fé. Segundo aquilo que vocês colocaram diante dele. Pastor, mas como assim? O texto sagrado ele está dizendo dessa forma, querido. O texto sagrado ele está dizendo dessa forma. O Senhor, pela sua misericórdia e graça, o Paulo está falando isso. Ele suprirá todas, não é algumas, todas as suas necessidades. Amém. Através do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele suprirá todas, seja ela
financeira, seja ela de saúde, seja ela sentimental, todas as suas necessidades serão supridas pelo Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aí entra a minha pergunta, a qual eu fiz logo no início da nossa conversa. Você já aceitou o Senhor Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador? Amém. Você já o recebeu como único e suficiente Salvador? Por que eu estou perguntando isso? Por que eu estou insistindo nisso? Porque quando nós aceitamos a Ele, nós recebemos a Ele como nosso único e suficiente Salvador. Nós sabemos quem Ele é na nossa vida. Amém. Vou te contar algo rápido. Como eu já disse, eu tenho 56 anos, esse ano completo 57. Não vejo a hora de começar a pegar o ônibus de graça. Já tem um lugar exclusivo, vaga exclusiva. Não vejo a hora. E aí entra uma situação que só quem conhece. E aí eu estou falando de mim, eu estou falando de você. Só quem conhece sabe quem é. O amado da missão. Um dia, com 16 anos, eu orei a Deus. E o Senhor Deus, Ele me deu um presente. Já tenho esse presente comigo já há mais de tempo. Só que quando eu pedi para o Senhor Deus esse presente, eu especifiquei para ele comprar. Mas pastor, eu especifiquei para ele. Esse presente me trouxe algumas alegrias. E dentro dessas alegrias, nós passamos algumas situações juntas. Eu e o meu presente. Uma dessas situações, eu posso dizer para você que está escrito lá no livro de Josué, quando Josué ele está orando, o povo está guerreando lá na cidade de Jericó. Josué levanta as mãos e o sol para. Eu vou dizer para você que é verdade. Não, pastor, mas você está dizendo que é verdade porque está escrito? Não, estou dizendo que é verdade porque já aconteceu algo parecido comigo. Mas como assim, pastor? Eu e o meu presente morávamos num lugar lá na cidade de Suzano, um lugar terrível. Era um morro onde naquele morro só tinha dois tipos de situação: vaca e pernilongo. Quando ventava embaixo, era brisa suave embaixo, em cima as roupas, que era uma terra avermelhada, uma terra argilosa, barrenta, as roupas ficavam todas águas vermelhas. Então, antes dessa ventania, se tivesse lavado roupa, você tinha que recolher. Mas aí entra o que aconteceu comigo, que é parecido com o que aconteceu com o Josué. Um dia, começou a chover muito forte. Começou a ter uma ventania muito forte. E aí, de repente, as telhas da nossa casa, dos nossos vizinhos, ela começou a subir e a descer. E ela começou a chorar dentro de casa junto com os meus filhos, dizendo: nós vamos ficar sem teto, nós vamos ficar destelhados. E agora o que a gente vai fazer? Meu Deus, não permita que a gente fique na nossa casa descoberta. E o Senhor Deus me funcionou para fazer algo. Com isso eu quero dizer, você precisa tomar posição, precisa de uma atitude. Porque algumas respostas do Senhor precisam da sua atitude. Eu saí da minha casa, dentro da minha casa, eu fui até a frente da minha casa, e o meu vizinho do lado era o irmão da congregação.
Aleluia. Algumas atitudes nós precisamos tomar, mas a resposta do Senhor ela vem. O Senhor deixa de ter um segredo. Ore, jejum, se posicione em oração, se posicione em jejum. Sabe por quê? Porque Ele é você. Ele te ama tanto, mas Ele te ama tanto que Ele te trouxe essa manhã para exatamente isso. Eu te amo. Aleluia. O Senhor Deus, Ele te abençoe. O Senhor Deus, Ele te guarde. E o Senhor Deus, Ele sobre você e sobre a sua casa. Amém. O Senhor Ele te abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo de poder, Pai Santo de graça. Nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, porque o Senhor é bom e a sua bondade não para com você. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, que o Senhor trouxe aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor lembrou a mim e aos meus irmãos que o Senhor nos ama. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos lembrou nessa manhã que o Senhor quer que nós tenhamos um posicionamento para que o Senhor responda as nossas orações. Porque às vezes nós estamos precisando apenas de nos posicionar para que o Senhor venha nos responder. Pai, muito obrigado. Porque, Senhor, o Senhor tem nos levado, papai, e o Senhor nos levará a lugares altos. Pai, usa-nos, Senhor, como o Senhor usou o nosso irmão Saulo de Tarso. Usa, Senhor, como o Senhor usou a vida dele. Senhor, que nós possamos ser canal, Senhor, de bênção na vida, Senhor, dos nossos vizinhos. Senhor, na vida, Senhor, dos nossos companheiros, papai, de trabalho. Senhor, dos nossos colegas, Senhor, na faculdade, na escola. Senhor, que nós possamos ser canal de bênção, Senhor, aonde nós estivermos. Pai, que as pessoas elas possam se chegar a nós e ouvir, Senhor, da Tua palavra através, Senhor, não somente dos nossos lábios, Senhor, mas também, Senhor, das nossas atitudes, papai, que elas possam enxergar a Ti, Senhor, em nós, papai. Senhor, como Paulo, Senhor, acabou dizendo que nós venhamos ser um espelho Teu, papai. Senhor, que nós possamos ser, papai, esse espelho, Senhor, reflexo daquilo que o Senhor é em nossas vidas, daquilo que o Senhor é em nós. Senhor, e com a nossa atitude, Senhor, através, Senhor, do Teu Espírito Santo nos guiando, nos moldando, nos trazendo, Senhor, para perto de Ti. Senhor, que vidas possam ser alcançadas, que vidas possam ser saradas, que vidas possam ser, Senhor, tratadas, papai, em nome do Senhor Jesus. Pai, que nesta manhã, o coração do Teu servo e da Tua serva, Senhor, possa estar cheio de alegria. Tira, Senhor, do coração dele, do coração dela, Senhor, todas as angústias, papai. Tira, Senhor, todo espírito maligno de depressão. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos assim, tudo aquilo, Pai, que tem afligido o Teu servo, que tem afligido a Tua serva, em nome do Senhor Jesus, sai. Senhor, se é o espírito maligno de doença, que haja cura em nome do Senhor Jesus, e espírito maligno de doença, que o Senhor te repreenda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, se é algo, Senhor, em matéria de finanças, Deus restitui a finança do Teu servo e da Tua serva, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, para que a alegria do Senhor, do Teu servo e da Tua serva, Senhor, seja completa. Senhor, assim nós te pedimos, em nome de Jesus, nós te glorificamos. Amém. Aleluia. Hoje à tarde, às 17 horas, nós temos culto novamente. Amém? O nosso irmão presbítero Cláudio está nos lembrando aqui que nessa terça-feira, você que faz parte do